Quando o auxiliar médico, com as mangas arregaçadas, lhe desabotoava e tirava a roupa com gestos rápidos, veio à memória do príncipe Andrei a sua primeira infância longínqua. O doutor inclinou-se bem perto da ferida, apalpou-a e suspirou gravemente. Depois fez um sinal a alguém. Uma dor torturante no interior do ventre fez com que o príncipe Andrei perdesse os sentidos. Quando voltou a si, os ossos esmagados do quadril já lhe tinham sido tirados. Yuck. Já lhe tinham cortado a carne rasgada e posto uma ligadura na ferida. Borrifaram-lhe água na cara. Quando o príncipe Andrei abriu os olhos, o doutor inclinou-se, beijou-o em silêncio nos lábios e afastou-se rapidamente. Epá, what? É para ver. Depois de tantas dores, o príncipe Andrei sentiu um deleite que havia não muito experimentava. Todos os melhores, todos os mais felizes momentos da sua vida, sobretudo os da infância mais remota, despiam-no e metiam-no na cama, a ama cantava-lhe, embalava-o, ele mergulhava a cabeça na maciez das almofadas e sentia-se feliz só por ter consciência da vida. E surgiram na imaginação, não como passado, mas como uma realidade de agora. Isto é um bocado proustiano. Ao lado do ferido, da cabeça, que parecia familiar ao príncipe Andrei, atarefavam-se os doutores, o erguiam-no, acalmavam-no. Mostrem-me, assustado e submisso ao sofrimento, apenas se lhe ouviu gemer interrompido pelos soluços. O príncipe Andrei, ouvindo aqueles gemidos, apetecia chorar. Fosse porque ele próprio estava a morrer sem glória, fosse porque tinha pena de deixar esta vida, fosse pelas recordações da infância irrecuperável, fosse porque sofria, porque os outros sofriam e porque o homem ao seu lado gemia com tanto lamento, o certo era que lhe apetecia chorar, com lágrimas infantis bondosas, quase felizes. Mostraram ao ferido a perna amputada, ainda com a bota cheia de sangue coagulado. Que horror! Chorava como uma mulher. O doutor, que estava ao lado do ferido e não deixava o príncipe Andrei ver-lhe a cara, afastou-se. Meu Deus, o que é isto? Mas por que é que ele está aqui? Disse para si mesmo o príncipe Andrei. No desgraçado que chorava extenuado e a quem tinham acabado de amputar uma perna, o príncipe Andrei reconheceu Anatole Kuragin. Seguravam Anatole soerguendo e davam-lhe água por um copo, mas ele não conseguia apanhar as bordas do copo com os lábios trementes e inchados. Anatole soluçava penosamente. Sim, é ele. Sim, este homem está ligado a mim e há algo de íntimo e penoso que o liga a mim. Pensava o príncipe Andrei sem compreender ainda claramente o que se passava ali. O que tem a ver a ligação deste homem com a minha infância, com a minha vida? Interrogava sem encontrar resposta. Então, bruscamente, uma recordação nova e inesperada do mundo infantil, puro e amoroso, aflorou o príncipe Andrei. Lembrou-se de Natasha, tal como a vira pela primeira vez no baile de 1810, com o seu pescoço fino e os seus braços finos, com o rosto sempre pronto ao entusiasmo, assustado e feliz. E voltaram a despertar na sua alma, mais fortes do que nunca, o amor e a ternura por ela. Tornava-se-lhe agora clara a ligação entre ele e aquele homem que estava a olhar para ele com os olhos cheios de lágrimas, inchados e turvos. O príncipe Andrei lembrou-se de tudo, e uma elevada compaixão e amor por aquele homem encheram-lhe o coração feliz. O príncipe Andrei não pôde conter-se mais e chorou com lágrimas ternas e amorosas pelas pessoas, por si mesmo, pelos erros delas e pelos seus. Compaixão, amor pelos irmãos, pelos que amam, pelos que nos odeiam, amor pelos inimigos. Sim, o amor que Deus pregou na terra, o amor que me ensinou a princesa Mária e que eu então não compreendi. Era por isso que tinha pena da vida. Era o que ainda me restaria se fosse vivo, mas já é tarde. Sei que já é tarde. 38. O espetáculo terrível do campo de batalha coberto de cadáveres e de feridos, a que se juntava a cabeça pesada e a notícia dos 20 generais seus conhecidos mortos e feridos, mais a noção da impotência da sua mão outrora forte, causavam a Napoleão um sentimento inesperado. Napoleão, que habitualmente gostava de olhar para os mortos e feridos, pondo com isso à prova a sua força espiritual, como ele pensava. Neste dia, o aspecto terrível do campo de batalha venceu a sua força espiritual, força onde residia, pensava ele, o seu mérito e a sua grandeza. Afastou-se rapidamente do campo de batalha e voltou para o outeiro de Chevardinot, amarelo, entumecido, pesado, com os olhos turvos, o nariz vermelho e a voz rouca, como eu estou agora,
Sentou-se na cadeira desdobrável, escutando involuntariamente o som do tiroteio sem levantar os olhos. Com uma angústia doentia, esperava o fim daquela coisa que, pensava, fora ele a causa e que agora era incapaz de travar. Um pessoal sentimento humano, por um curto instante, sobreposto ao fantasma artificial da vida que ele tinha servido durante tanto tempo. Impregnava a si mesmo dos sofrimentos e da morte que vira no campo de batalha. O peso que sentia na cabeça e no peito lembravam-lhe a possibilidade de sofrimento e morte para si próprio. Neste instante não queria para si Moscovo, nem a vitória, nem a glória. De que mais glória precisava ele? Ansiava unicamente pelo repouso, pelo sossego, pela liberdade. Porém, quando estava na elevação de Semyonovskoye, o comandante da artilharia propôs-lhe colocar naquela elevação várias baterias para reforçar o poder de fogo contra as tropas russas concentradas ao lado de Knyazkovo. Napoleão concordou e mandou que lhe comunicassem depois qual seria o efeito daquele fogo de baterias. O ajudante de campo veio dizer-lhe que, em cumprimento das ordens do imperador, 200 peças de artilharia faziam fogo contra os russos, mas estes mantinham-se nas suas posições. O nosso fogo arranca fileiras completas deles, mas eles ficam na posição, disse o ajudante de campo. Se eles ainda querem mais, disse Napoleão em voz rouca. Senhor, não percebeu o ajudante de campo. Eles ainda querem mais, rouquejou Napoleão, carregando o sobrolho. Deem-lhes então mais. O que ele queria dizer já estava a ser feito sem sua ordem. Apenas adera porque pensava que era disso que os subordinados estavam à espera. E voltou a trasladar-se para o seu mundo artificial de fantasmas, dos seus fantasmas de grandeza. E de novo, como um cavalo que faz girar a roda motriz e imagina que está a fazer qualquer coisa para si próprio, começou obedientemente a desempenhar o papel cruel, triste e grave, o papel desumano que lhe estava predestinado. E não foi só por esta hora e por este dia que ficaram ofuscados o intelecto e a consciência deste homem que, mais do que todos os outros participantes neste acontecimento, carregava com o peso do cometido. Nunca, até ao fim da sua vida, ele foi capaz de compreender nem o bem, a beleza, a verdade, nem o significado dos seus procedimentos demasiado contrários ao bem e à verdade, demasiado distanciados de tudo o que é humano, para que lhe fosse possível compreender o seu significado. Não podia abdicar dos seus atos, louvados por metade do mundo, por isso tinha de abdicar da verdade e do bem de tudo o que é humano. Não só neste dia, passando pelo campo de batalha pejado de homens mortos e mutilados, por sua vontade, como ele pensava, e olhando para aqueles homens, ele fazia cálculos de quantos russos tinham sucumbido por cada francês morto, e enganando-se a si mesmo, achava motivos de alegria porque calculava que eram 5 russos por cada francês. Não só neste dia escreveu uma carta para Paris, que o campo de batalha tinha sido soberbo, porque continha 50.000 cadáveres, mas também já na ilha de Santa Helena, no silêncio do retiro, onde dizia que tinha a intenção de dedicar o seu repouso ao relato dos seus grandes feitos, ele escreveria: a guerra da Rússia poderia ter sido a mais popular dos tempos modernos, a do bom senso e dos verdadeiros interesses, a do sossego e de segurança de todos, era puramente pacífica e conservadora. Era pela grande causa, pelo fim dos acasos e pelo começo da segurança. Um novo horizonte, novos trabalhos iam desenrolar-se, tudo cheio do bem-estar e da prosperidade de todos. O sistema europeu encontrava-se fundado. A questão era apenas a de o organizar. Satisfeito quanto a estes pontos e tranquilo em todo lado, teria tido também o meu congresso e a minha santa aliança. São ideias que me foram roubadas. Nesta reunião de grandes soberanos, teríamos discutido os nossos interesses em família e ter-nos-íamos relacionados com os povos, como o escrivão, com o seu mestre. Isto é a União Europeia. A Europa, por este facto, não teria constituído deste modo verdadeiramente senão um mesmo povo, e cada qual viajando por todo lado, no espaço Schengen, digo eu, encontrar-se-ia sempre na prática comum. Eu teria pedido que todos os rios fossem navegáveis para todos, a comunidade dos mares, e que os exércitos permanentes fossem reduzidos a partir de então apenas a guardas dos soberanos. É isso.
De volta à França, ao seio da pátria, grande, forte, magnífica, tranquila, gloriosa, eu teria proclamado os seus limites inamovíveis. Toda a guerra futura seria puramente defensiva. Toda a nova expansão seria antinacional. Teria associado o meu filho ao Império. A minha ditadura teria acabado e o seu reino constitucional teria começado. Paris teria sido a capital do mundo e os franceses a inveja das nações. Os meus lazeres, em seguida, e os meus dias de velhice teriam sido consagrados na companhia da Imperatriz e durante a aprendizagem real do meu filho, a visitar com vagar e como verdadeiro casal aldeão, com os nossos próprios cavalos, todos os recantos do Império, recebendo queixas, corrigindo erros, semeando de todos os lados e por todos os lados os monumentos e os benefícios. Achava-se Deus. Dos 400.000 homens que passaram o Vístula, metade deles eram austríacos, prussianos, saxões, polacos, bávaros, württembergueses, mecklenburgueses, espanhóis, italianos, napolitanos. O exército imperial propriamente dito, não há aqui nenhum português, o exército imperial propriamente dito era composto numa terça parte por holandeses, belgas, habitantes das margens do Reno, piemonteses, suíços, genoveses, toscanos, romanos, habitantes da 32ª Divisão Militar, Brema, Hamburgo, etc. Contava apenas com 140.000 homens falando francês. A expedição da Rússia custou menos de 50.000 homens à França atual. O exército russo, na retirada de Vilna para Moscovo, nas diferentes batalhas, perdeu 4 vezes mais homens do que o francês. O incêndio de Moscovo custou a vida a 100.000 russos, mortos de frio e de miséria nos bosques. Por fim, na sua marcha de Moscovo ao Oder, o exército russo foi também atingido pela intempérie da estação na sua chegada a Vilna, contando apenas com 50.000 homens, e a Kalisz com menos de 18.000 homens. Oh, meu Deus. Imaginava que a guerra com a Rússia acontecera por vontade dele e o terror do sucedido não lhe abalava a alma. Aceitava ousadamente toda a responsabilidade pelo que sucedera, e a sua mente ofuscada encontrava justificação para si no facto de, entre centenas de milhares de mortos, havia menos franceses do que originários de Hessen ou de Baviera. 39. Várias dezenas de milhares de mortos, envergando as mais diversas fardas e nas mais variadas posições, estavam espalhados pelos campos e prados pertencentes aos senhores Davidov e aos camponeses da coroa, nos mesmos campos e prados em que durante centenas de anos faziam as suas colheitas e levavam a pastar os seus gados os camponeses das aldeias de Borodino, Gorky, Shvardino e Semyonovskoy. Nos postos médicos, numa área de 4 jairas, a erva e a terra estavam empapadas de sangue. Multidões de feridos e de não feridos de vários destacamentos, com o terror estampado nas caras, arrastavam-se de um lado de volta a Mojaisk e do outro de volta a Valuevo. Outras multidões, extenuadas e famintas, seguiam em frente sob o comando dos chefes. Outras permaneciam nos lugares e continuavam a disparar. Por todo o campo, por sobre o campo todo, havia pouco tão belo e alegre, com o seu brilho de baionetas e o sol matinal coado pelo fumo. Pairava agora uma bruma de umidade e um estranho cheiro ácido, a salitre e a sangue. Acumularam-se as nuvens e começou a chuviscar sobre os mortos, sobre os feridos, sobre os assustados, sobre os extenuados, sobre os hesitantes. A chuva parecia dizer: chega, homem, chega, parai e tomai juízo. O que estáis a fazer? Todos extenuados, sem comida e sem descanso, de ambas as partes começavam a sentir as mesmas dúvidas. Valeria a pena continuarem a exterminar-se uns aos outros? E em todos os rostos era visível a hesitação, e em cada alma se levantava a mesma pergunta: porquê e por quem tenho de matar e ser morto? Matai quem quiseres, fazei o que quiseres, mas eu não quero mais. Até à noite, esta ideia amadureceu na alma de cada um. As pessoas podiam a qualquer momento aterrorizar-se com o que estavam a fazer, largar tudo e fugir ao Deus dará. Vamos ficar aqui.